Nós estamos numa série de mensagens chamada Lidere-se. E hoje nós vamos estar falando sobre lidere sua cobiça. Amém? Nós tivemos uma conferência 2 semanas e a última pregação foi sobre cobiça. Eu disse, meu Deus, o que esse pastor vai pregar? Numa conferência de pastores, falando sobre cobiça. Isso se falaria num culto de casais. E nós fomos muito ministrados. Eu me converti de novo. Eu quero estar compartilhando com você, impartindo meu coração. Não é uma réplica da mensagem. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não fui chamado, irmão, para ser uma cópia de ninguém. Eu fui chamado para imitar algumas pessoas que me inspiram, mas para ser usado por Deus naquilo que Ele me chamou, do jeito dEle. E para ser bem sincero, eu nem gosto muito do meu jeito e do jeito que Ele me usa. Eu gostaria de ser outra pessoa às vezes, e eu percebi que isso também é cobiça. Então abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 4, versículo 2. Tiago, para quem não conhece, Tiago é o esposo da Renata. O Tiago é o irmão de Jesus, o irmão biológico de Jesus por parte de mãe. Era esse Tiago. Tiago, no capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, por que não pedis? Eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora, que diz assim, pode manter essa versão aí mesmo, diz assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. Estenda sua mão para cá, irmão, libera uma palavra de oração para a minha vida. Será que eu vou conseguir ouvir o som da sua voz me abençoando, orando por mim? Isso, não fique com vergonha não, pode orar, irmão. Fala com Deus. Peça para Deus me usar para falar com você, como Ele já tem falado comigo. Eu recebo essas orações, Pai. Eu preciso dessas orações. Senhor, que nada venha distraí-los. Eu tenho certeza que o Senhor não os trouxe aqui por outro motivo. Não foi pela estrutura, não foi para ouvir música e nem para ouvir um sermão. O Senhor os trouxe aqui com um propósito, e que esse propósito se cumpra em nome de Jesus. Amém? Gente, o que é cobiça? Cobiça é um desejo descontrolado com um hiperfoco em coisas. Romanos capítulo 12, versículo 26 diz: não ambicionei coisas altas. A cobiça nos faz colocar coisas acima de pessoas e até mesmo acima de Deus, ou seja, é o ter em detrimento do ser. A cobiça é a mãe da ingratidão. A cobiça é filha da carência e é irmã da insatisfação crônicas. Provérbios capítulo 27 e versículo 20 diz que os olhos nunca se cansam, os olhos nunca se satisfazem. Você está feliz com seu carro até que do lado dele encoste outro melhor. Você está feliz na sua casa até que você visite a casa de alguém. Você está feliz com você até que você veja alguém que tem o que você não tem, que faz o que você não faz, que é o que você não é. A cobiça é, na verdade, o desalinhamento da visão espiritual. Então, antes de cobiçar alguma coisa de alguém, converse com essa pessoa e pergunte para ela se ela está super satisfeita com aquilo que ela tem e você não tem, e acha que se tivesse, estaria tão
estaria tão feliz quanto ela está. Espiritualmente, a cobiça é desejar algo que Deus não nos deu e desprezar aquilo que Deus já nos deu. Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos do decálogo, e o 10º dos 10 mandamentos é: não cobiçarás. Começa assim: não cobiçarás. Versículo 17 de Êxodo 20. Não cobiçarás o que, Deus? Não cobiçarás a casa do teu próximo, ou seja, não cobiça a estrutura da casa do próximo, a organização, a harmonia. Não cobiçarás, também Deus disse, a mulher do teu próximo, ou seja, não cobice o cônjuge de ninguém. Ah, se o meu marido fosse assim, se a minha esposa fosse assada, ou assim, assada é boa, né? Tem uns maridos que gostariam de assar a mulher, irmão, mas deixa pra lá. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou seja, o cônjuge, o tipo de casamento, o tipo de relacionamento. Deus diz também: não cobiçarás os seus servos e servas, ou seja, não cobiça os empregados, a empresa, a profissão, as finanças. Não cobice também o boi ou o jumento, ou seja, o veículo de trabalho, o carro. O boi é o carro, né? O jumento é a moto. Não cobice, não cobice. E no final diz: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então a cobiça, ela não aceita o não de Deus como resposta. Ela nos transforma em crianças mimadas e exigentes. Como eu já falei, dos 10 mandamentos, este é o 10º mandamento, ou seja, o último dos 10, que Deus disse: não cobiçarás. Este, na verdade, dos 10, é o único mandamento subjetivo. Não é um mandamento objetivo, porque é um mandamento de foro íntimo. Não é um mandamento sobre coisas praticadas fora, é um mandamento sobre coisas internas. Foro íntimo, porque não tem como juiz de nenhum fórum, de nenhuma comarca, prender alguém porque cobiçou. É um sentimento que se esconde no estereótipo de uma santidade, de uma humildade e de uma insatisfação que na verdade não existe. Então quem tem que discernir, julgar e condenar este delito somos nós mesmos. Nós precisamos ser o réu e também o juiz desse sentimento. Pastor, qual é a origem da cobiça? A cobiça começou no coração de um querubim, de um anjo. A Bíblia diz que ele era ungido, ele era lindo, ele era perfeito em sabedoria, ele era inteligente. Na terra original, e você entende isso quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 14, mas quando chega no versículos 13 e 14, a Bíblia começa a falar como que esse querubim, esse anjo ungido, esse anjo lindo, esse anjo inteligente, como que ele originou a cobiça? Versículo 13 do capítulo 14 de Isaías diz: pois tu dizias consigo. Então, irmão, aqui está a primeira característica da cobiça. A cobiça, ela não conversa com um amigo, ela não desabafa com ninguém. A cobiça, ela é autodidata. A cobiça, a pessoa, ela se isola e ela mesmo diz para ela: alma, você tem direito a isto. Jean, você merece isso. Então olha só, ele dizia no seu coração: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, a cobiça não se contenta com o nível em que está, enquanto vê outra pessoa em outro nível. Esse querubim disse: eu não me contento em estar nesse nível, eu preciso estar no mesmo nível que o Altíssimo. Eu não me contento nesse nível. E ele diz: eu dominarei o monte da congregação, os lugares distantes do norte. Então a cobiça, ela quer sempre estar no controle de tudo. Todo cobiçoso, ele é dominador, ele quer dominar tudo, ele quer dominar pessoas, ele quer dominar circunstâncias, ele quer dominar tudo à sua volta. Ele disse: subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Ou seja, a cobiça, ela compara
e instiga a competição. Ela diz: eu vou ser semelhante, no mesmo nível que o Altíssimo. Então a cobiça, irmão, ela é competitiva. O cobiçoso, ele é competidor. Ele não aceita ter menos, ele não aceita ser menos. Diga, coloca a mão na sua cabeça e diga: Senhor, me cura nessa noite. Pastor, como é que proliferou a cobiça? Ela deu origem no coração de um anjo. Então o diabo, ele compartilha, irmão, tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que é ruim. Então a cobiça, ela se proliferou lá no Éden. Ela começou no Éden original, da terra original, de Isaías 45:18. E ela se proliferou, ela foi pulverizada, ela foi viabilizada no Éden mineral de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, e olha o versículo 6. A serpente começou a instigar Eva, dizendo que ela deveria comer daquele fruto. Era direito dela, sim. Era direito dela, sim, ser como Deus. Era direito dela, sim, que os seus olhos espirituais se abrissem. Era direito dela, sim, Eva. Então o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis diz: e viu que aquela árvore era linda, e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria, que aquele fruto lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Então, primeira coisa, a cobiça, ela é acionada pelos olhos desalinhados, vendo. Por isso que Provérbios 27:20 diz: os olhos nunca se cansam. Então, cuidado com seus olhos. Quem é liderado pelos seus olhos é sabotado pela cobiça. E a Bíblia diz que ela então desejou, ou seja, a cobiça, ela é acionada pelos olhos desalinhados, vendo. Ela passa pelo coração desalinhado, ela desejou. Ela passa pelas mãos desalinhadas, ela tomou. Ela passa pelo experimento pessoal desalinhado, ela comeu. E depois passou pelo comportamento desalinhado, porque ela deu, ela compartilhou. Ela não somente se satisfez em errar e pecar sozinha, mas ela quis levar algo e alguém com ela, e levou. Então Eva cobiçou algo que não era dela, e também não era para ela, e ela perdeu aquilo que era dela, aquilo que Deus havia lhe dado. Ela perdeu a sua casa. Então a cobiça faz eu desejar algo que não é meu, e desprezar algo que é meu. A cobiça me faz querer ter o que não é meu, e me faz perder aquilo que é meu. E aí isso, irmão, é geracional. E isso passou de Eva para o seu filho mais velho, o Caim. Então a cobiça é uma gravidez que precisa ser abortada, senão o filho Caim vai ser contaminado. Os nossos filhos, a próxima geração, será contaminada por esse pecado. Seu filho Caim desejou uma admiração e aprovação de Deus que não era para ele, porque quando ele viu Deus se inclinando para o seu irmão Abel e demonstrando admiração pelo irmão Abel, quando ele viu Deus recebendo o culto de Abel e não recebendo o seu culto, a Bíblia diz que o semblante dele descaiu, e foi visível a sua insatisfação, foi visível a sua tristeza. Toda pessoa competidora, toda pessoa, irmão, que se compara, é uma pessoa que sofre de uma tristeza, de uma infelicidade crônica, porque tudo que Deus dá nunca é o suficiente. Então seu filho Caim desejou uma admiração e aprovação de Deus que não era dele, era do seu irmão Abel, e perdeu o que ele tinha, comunhão com Deus. Pastor, qual é o problema da cobiça? A cobiça declara no coração que Deus errou com você, fazendo você desconfiar do amor, fazendo você desconfiar da bondade, e fazendo você desconfiar da justiça de Deus. A cobiça diz que Deus escolheu e preferiu outro filhinho mimado, outro filhinho amado, em detrimento a você. A cobiça acusa Deus de preferencialismo. Você sabe que Deus te ama, ela consegue convencer você: não, Deus ama você, mas Deus não gosta tanto assim de você. Se Ele gostasse,
você também ganharia, você também teria, você também seria. A cobiça nos coloca como vítima e coloca Deus como vilão. Lembra da música do moribundo em fase terminal, como soro positivo, o Cazuza? Se você quer saber como eu me sinto, vá a um laboratório ou um labirinto, vá ver as cobaias de Deus. A cobiça tem essa tônica. A cobiça canta essa adoração, uma adoração de repúdio a Deus, dizendo assim: vocês são cobaias de Deus. Então a cobiça, ela nos coloca como vítima e coloca Deus como vilão. A cobiça nos faz ver Deus como diretor e vilão ao mesmo tempo, nos impedindo de sermos protagonistas. A cobiça diz: parece que Deus tem interesse em queimar o seu filme o tempo todo. Já percebeu? Então não converse com a cobiça. Fala para alguém aí: não converse com essa matraca. Essa matraca está o tempo todo falando no seu ouvido. Essa matraca está o tempo todo gritando tão alto no seu ouvido, que mesmo num culto como esse, você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque há uma briga, uma luta maniqueísta entre a sua alma e o seu espírito, para que você não seja curado nessa noite. A cobiça precisa de um útero infantil. A cobiça precisa de um útero imaturo para ser gerado. O filho mais novo que cobiçou a liberdade dos irmãos mais velhos: por que eu também não posso ir? Eu sou caçula, irmão, eu sei o que eu estou falando. Por que eu também não posso fazer? Por que é só eles? O irmão mais velho que cobiçou a atenção e a gancha do pai caçula, dizendo: por que eu sempre tenho que ceder? Por que a mãe dá mais gancha para fulana? Por que é o fulaninho toda vida que a mãe defende? O irmão mais velho cobiçando a gancha, o mimo do caçulinha. O aluno que cobiçou a inteligência do CDF da sala, que era visivelmente mais admirado e elogiado publicamente pelos professores. E você, como eu, não era tão inteligente assim, irmão. Você tinha um déficit de atenção. Você olhava para a professora de matemática, mas a sua mente estava lá no futebol, na quadra de vôlei. E sempre tem um CDF irritante na sala, que sabe, dá a impressão que sabe mais do que o professor. E a gente começa a nutrir uma raiva genuína dessa pessoa. O aluno desprovido de beleza, que cobiçou o cabelão do outro aluno, que Deus olhou para a terra e diz: eu vou concentrar 80% da beleza em ti, vou tirar tudo, 80% do Jean, vou dar só para ti. Altura perfeita, corpo atlético. Nunca me deixaram jogar basquete, irmão. Aí saía aquele rapaz, era o último a sair do vestuário, andando na ponta do pé, andando tipo jogador caro, cabelão. Então, era o aluno desprovido de beleza, que cobiçou a beleza singular e as roupas bonitas da pessoa mais bonita e privilegiada da escola. Eu, como caçula, irmão, só ganhava o resto da roupa. Começava no meu irmão mais velho, começava no nego Zica, passava pelo nego G, nego Conca, nego Naso e depois no nego Jean, irmão. Eu ia para a escola com roupas emprestadas e algumas roubadas que eu roubava do meu irmão. Depois eu chegava, tirava, jogava pela janela e entrava sem camisa. A mãe não era, foi sem camisa para a escola quando era festinha. O aluno tímido que cobiçou a desenvoltura da pessoa mais talentosa e descolada da escola. A pessoa que cobiçou a beleza, o cabelo, a altura, o peso, o sorriso, as roupas, o carro, a casa, a liberdade financeira, a felicidade, a família legal, a personalidade de alguém. Eu lembro, eu tinha um amigo chamado Gélcio, e eu ia na casa dele, domingo de tarde, e lá estava a mãe dele esperando ele com um pão quentinho, irmão. Um pão quentinho em cima da mesa, ela passava aquela margarina, derretia. E a minha vontade não era comer o pão, era comer a forma junto, irmão. Porque eu sabia que eu ia chegar em casa e não ia ter. E aí passava lá os trapalhões, e eu não tinha TV em casa. Eu espiava assim pela fresta da porta
da minha tia para assistir o Hulk à tarde, eles não deixavam eu entrar. Essa semana minha esposa fez eu lembrar, irmão, eu não entendi por que eu tenho uma TV de 60 polegadas na sala e uma de 65 no quarto. Eu queria trazer de 80, não deixaram. Está aí o gatilho de falta. A cobiça, ela caminha na plataforma da carência, da privação. E se você não parar, se você não frear, isso não tem fim. Porque você sempre vai na casa de alguém que tem uma TV maior do que a sua. O cristão que cobiçou disfarçadamente os dons de alguém, se eu cantasse igual, se eu pregasse igual, o talento de falar, de tocar bem, o ministério bem sucedido de algum pastor, a unção de alguém. Quem nunca aqui sentiu isso, atire a primeira pedra. Quem nunca cobiçou essas coisas? Quem nunca não sofreu com isso? Quem nunca sofreu com isso? Quem nunca destilou, irmão, um líquido verde no canto da boca? Dentro de casa, na escola, no trabalho, na igreja até mesmo. E para nos ajudar a piorar as coisas, a internet é a sala de parto da cobiça. As redes sociais têm se tornado o centro obstétrico da cobiça. Uma foto perfeita, um vídeo perfeito. Essa semana, o irmão mandava para mim as fotos. Uma hora ele estava na frente à Torre Eiffel. Sério. Casal aqui da igreja que está lá com a família. Irmão, esses dias eu preguei aqui, crise não existe, porque amanhã alguém vai estar pegando um voo internacional para Dubai. Lembra que eu falei isso? Tem alguém aqui sentado que no outro dia pegou um avião para ir para Dubai. Então, querido, você tem que tomar cuidado com a internet. Os irmãos, os pastores chegam para mim e dizem: pastor, a tua igreja está bombando, né? Eu digo: sim, na internet está. Na realidade não, irmão. Se estivesse, os músicos não teriam como ter descido, porque não haveria espaço aqui. Teria que ficar aqui em cima sentado no carpê de tanta gente. Então vamos parar com esse negócio de está bombando nada. Pastor, a igreja de vocês é a bola da vez. Eu não quero ser a bola da vez, que é a primeira a cair na caçapa, irmão. Eu não quero ser a bola da vez, irmão. Eu quero ser a geração do momento, que entende o que é adoração a Deus, que entende que nós vamos morar no céu, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, que entende que deve ser feliz, porque nós temos o nome escrito no livro da vida, e tudo aquilo que temos ou não temos é transitório, é pitoresco, mas aquilo que nos espera na eternidade é real e é eterno, e essa deve ser a nossa motivação. O que me deve fazer me levantar da cama amanhã de manhã não é, irmão, a minha expectativa com o futuro, é a minha perspectiva com a eternidade. Então, irmão, uma foto, um vídeo registrado, um momento feliz de alguém pode tornar-se a contração que faltava para esse bebê nascer de forma prematura e invasiva. Pastor, como é que eu faço para liderar a minha cobiça? Pastor, por que eu preciso liderar a minha cobiça? Porque quem não se lidera se sabota. Quem não lidera as suas emoções é sabotado pelas suas carências. Os olhos nunca se fartam, o coração do homem nunca se satisfaz. A nossa alma, irmão, precisa ser reposicionada ao lugar dela. Primeiro lugar, fecha a matraca para você escutar a voz de Deus. Eu estou lendo esse livro, estou fazendo muita propaganda, que a gente vai vender uns 50 a hora que a gente fazer o pedido aqui, Maio.
Pastor, que matraca é essa? Eu não estou falando para você fechar sua boca, irmão. Eu comprei o livro achando que trataria desse assunto. Não é. A matraca é aquela franga que fica no seu ouvido o tempo todo. Tempo todo dizendo: você não vai ter, você não vai ser, você não merece. Deus está muito mais ocupado com coisas mais importantes que você, que os teus projetos, que os teus sonhos. Deus está ocupado com outras coisas. Deus ama você, mas não gosta tanto assim de você. Você essa semana não foi muito legal. Você não está sendo. Você não está sendo, e é por isso que você não tem. Essa matraca fica o tempo todo no seu ouvido. E você precisa repreender, você precisa rejeitar essa voz, para que você possa entender a voz do Espírito Santo, uma voz do céu que olha para você e diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, apesar dele, nele eu tenho prazer, porque eu dei o meu filho para morrer por ele. Então esta matraca que adora sussurrar, dizendo: você já deveria estar, você já deveria ter, você é que já deveria ser, porque porque se você já tivesse, e estivesse, e fosse, você já seria muito mais feliz, diz a matraca. E ela continua dizendo: você merece mais, as pessoas não te valorizam e não te merecem, então se afaste. E deixa elas sentirem a sua falta. A matraca quer que você se isole, em nome da sua razão. A matraca diz: olha, aquela pessoa lá nem é tão boa assim quanto você, e mesmo assim ela já está no seu lugar. E a matraca sussurra e diz: Deus dificulta sempre as coisas só para você. Apocalipse, capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29. E no capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Ou seja, em 7 referências, em 2 capítulos, diz a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não frequente igrejas que falam para a sua alma. Não se sente diante de pessoas que querem falar para aliviar a sua alma, para pôr você contra Deus, para pôr você contra a pessoa. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para você ouvir o Espírito, você não pode andar na carne. Para você ouvir o Espírito, você não pode andar na alma. Você precisa viver no Espírito. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando essa matraca começar a fazer você se comparar, a fazer você se revoltar contra Deus, quando essa matraca começar a te dar ideias para que você faça as coisas do seu jeitinho, porque está dando certo para fulano, vai dar certo para você. O fulano também faz, quem nunca? Quem nunca? Diz a matraca. Feche os seus olhos, respire fundo, eleve sua mente ao céu e diga: Espírito, fala comigo. Aqui está dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, irmão. Então Deus não vai falar isso lá na sua casa, é nas igrejas. Jesus aqui está falando de igreja local. Jesus está falando aqui de igreja presencial. Jesus está falando aqui de igreja que se reúne para ouvir aquilo que o Pai quer direcionar coletivamente. Segundo lugar, se você quer liderar a sua cobiça, se submeta à vontade de Deus. 1 João, no capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou seja, a soberba da vida, não provém do Pai,
mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se submeta à vontade de Deus. Pastor, mas eu gostaria tanto de ter. Se submeta à vontade de Deus. Pastor, eu gostaria tanto de ser. Se submeta à vontade de Deus. E aí mesmo, continue, mesmo que você continue com vontade de ser, continue, irmão. Você precisa ter sonhos. Se você tem vontade de ser, continue. Você foi criado por Deus para ser alguém. Mas submeta tudo isso à vontade de Deus. Porque tem coisas que você acha que a cobiça diz para você: Deus está te punindo. E na verdade Deus não está te punindo, irmão, Ele está te prevenindo. Deus não está te constrangendo, Deus está te protegendo. Porque se Ele der tudo que você quer no seu tempo, Ele acaba com a sua vida. Então entenda, Romanos capítulo 12 diz, Romanos capítulo 1 diz, não lembrei agora, Romanos capítulo 1 diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu postei uma frase ontem dizendo, eu não sei se foi hoje, dizendo: não apresente a Deus a sua alma, se você não está disposto a sacrificar o seu corpo. O que Deus está procurando é o seu corpo, é você sacrificar o seu corpo, para que o seu corpo torne-se um templo do Espírito Santo. No versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a cobiça é a métrica do mundo, gente. O mundo é motivado pela cobiça. O mundo se mede pela cobiça. A cobiça é a métrica do mundo. E só será possível vencer a cobiça aceitando intencionalmente e completamente a vontade de Deus. Pastor, como é que eu faço para identificar a cobiça em mim, percebendo ressentimentos diante do sucesso alheio? Como que eu fico diante de uma foto da internet, de um vídeo? Como que eu fico diante do sucesso de alguém? Segundo lugar, percebendo a facilidade que temos para criticar e alfinetar as pessoas que têm e são o que nós gostaríamos de ser e ter. Terceiro, percebendo a dificuldade em elogiar ou valorizar os outros, duvidando sempre de tudo aquilo que os outros falam e de todos. Quarto lugar, percebendo a minha incapacidade de reconhecer e aceitar quando as pessoas querem nos ajudar. Eu preguei aqui sobre isso na quarta-feira, sobre aquela mulher rica, de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 18. A Bíblia começa dizendo que uma mulher rica chamou o profeta Eliseu e o constrangeu a comer pão. Ou seja, forçou ele a comer pão. Porque eu acredito que o profeta olhou para aquela mulher e disse: não precisa. Porque nós profetas, nós homens de Deus, a gente gosta mais de doar do que de receber. Nós temos, eu não sei você, mas nós temos dificuldade de receber as coisas. E na quarta-feira mesmo eu tive uma experiência, porque o irmão que tem oficina aqui nessa casa arrumou meu carro, achei que eram os amortecedores. Ele arrumou meu carro e quando eu fui pagar, ele disse: pastor, é uma benção. Eu disse: não, está aqui o dinheiro. Não precisa. Quantas pessoas que quis dar alguma coisa a você e você disse isso? Não precisa. Isso é orgulho, porque a gente não aceita para não ficar devendo favor. Ah, pastor, é que eu não sou parasita, mas talvez você goste de ser hospedeiro, você curta ser hospedeiro, você gosta de servir todo mundo, só para depois falar.
Eu era assim. E é interessante que o Eliseu, então, recebeu o pão dessa mulher, recebeu o quartinho que ela preparou, e a Bíblia faz questão de dizer, uma mulher rica. Como nós temos dificuldade, gente, de nos conectar com pessoas ricas. Eu já senti muito ódio de ricos. Senti muita raiva de ricos. Um dia lá em Florianópolis, eu estava na parada, esperando o busão, para o bairro. Olha o bairro que eu morava, irmão. Quando o negócio está quebrado, até onde você mora é feio o nome. Quando você está bem, você vai morar em Alphaville. Quando está mal, é Alfavela. Eu morava no Morro do Viveiro. Era um viveiro, irmão. Eu queria voar, mas eu morava no viveiro. Eu fiquei esperando o busão. E de repente um senhor, um carrão, encostou do meu lado. Olhei para o senhor, devia ter uns 180 anos, acho. E eu disse, meu Deus, que desperdício. Como eu queria ter um carro desse na garagem. Deus disse, irmão, você está levando comida numa embalagem de maionese, 500 gramas. E aí era a minha comida, era a única refeição o dia inteiro, era o que eu tinha. Aí Deus disse, você sabe o imposto desse carro? Irmão, você reclama para pagar o IPVA do Uno, aí você fica diante de um Camaro. O Uno não paga o imposto do Camaro. E aí eu olhei e disse, que Deus, que desperdício, por que não é meu? Aí Deus me perguntou, quer ser ele? Eu digo, não. Aí Deus me disse, isso é cobiça. A cobiça você quer ter o que o outro tem, só não quer pagar o preço que ele pagou, só não quer estar no lugar dele. Quem está me entendendo aqui, irmão? Quem está recebendo essa palavra no seu espírito? Eu oro para que você seja curado nessa noite. Eu oro para que nós sejamos curados, porque a partir do momento que nós ficarmos livres como filhos amados, nós estaremos preparados para receber tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. Aí o Eliseu vai falar com a mulher, perguntou para ela, o que eu posso fazer por você? Ela disse, não, está tudo certo. Irmã, a mulher não tinha filho, e ela não quis receber a bênção. Ou seja, ela olhou para Eliseu e disse, não precisa, está tudo certo. Deus vai conectar você com pessoas que têm aquilo que você não tem. Não, irmão, você não crê, eu não acredito. Deus vai conectar você com pessoa rica, que tem o dinheiro que você não tem. Como aconteceu nessa cirurgia, a maioria que não teria condição de me dar oferta de 10 mil, 7 mil e 5 mil. Então Deus me conectou com pessoas que têm. Mas tem pastor que não sabe lidar com gente rica na igreja, assim como tem pastor que não sabe lidar com gente pobre na igreja. Deus vai te conectar com gente que tem o que você não tem. Aquela mulher, ela se conectou com Eliseu, que tinha algo que ela não tinha, uma voz profética que ia fazer o útero dela estéril ser curado, e ela receber a bênção do filho dela. Então comece a caminhar com pessoa, irmão, pelo amor de Deus, pare de desperdiçar pessoas na sua vida. Quem desperdiça pessoas, desperdiça oportunidades. Ninguém é descartável, ninguém é insubstituível, mas também ninguém é descartável. Você não depende de ninguém, mas você precisa de todo mundo, porque você não sabe aquilo que as pessoas se tornarão a partir de hoje. Em nome de Jesus. E ela disse, eu não preciso de nada. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, irmão, o que Deus tem para essa casa é algo poderoso. O que Deus tem para a sua empresa, receba aí, empresário, é algo poderoso. O que Deus tem para os seus sonhos, receba aí, sonhador. Tem algum sonhador aqui? É algo extraordinário. O que Deus tem para nós é algo que vai além do natural, é algo que vai além do nosso recurso. Porque se o nosso recurso financiar o nosso sonho, ou o nosso sonho é pequeno, ou a glória será do recurso.
O que Deus vai fazer na nossa vida vai extrapolar a nossa realidade financeira. O que Deus vai fazer, irmão, nessa casa aqui, se prepare para você viver os melhores dias, meses e anos da sua vida. Então quando essa matraca vir dizendo, olha, cobiça, por quê? Não. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aquilo que é meu, o capeta não tira, o tranca-rua não tira, o invejoso não tira, o crítico não tira. Aquilo que é meu, Deus está me preparando para que se cumpra na minha vida, na hora certa, no momento certo. Eu vou acessar. Oh! Músicos, pelo amor de Deus, subam conosco. Seja curado, seja curado. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou.